Olá, amigos da TV Cidade, estamos com mais um CQV, Cidadania e Qualidade de Vida. E para falar de cidadania e para falar de qualidade de vida hoje, se não falar em TI, tecnologia da informação, não falar em internet, não falar de etc, redes sociais, etc, de programas que facilitam a vida, nós realmente não estamos falando de qualidade de vida, né? Então, hoje eu trouxe aqui um convidado que é uma pessoa muito inteligente na sua área e nas suas áreas também de lazer, que é um rapaz que também gosta de fazer músicas, de tocar violão. Hoje ele não trouxe violão, mas quem sabe numa próxima. Estamos aqui com o Marcelo Messinger, que atendeu o nosso convite de estar presente aqui e passar algumas dicas de TI para nós. Obrigado, Marcelo, por ter aceito o convite. Obrigado, olá, como vão todos? Câmara 1, para te contar um pouco mais de ti, assim, quem é o Marcelo, por exemplo. Beleza. Bem, eu vou que vier do coração. Vou tentar resumir, claro, tá? claro. Mas eu acho que é importante eu contar como que eu entrei na área de tecnologia da informação. Tá bem, tudo contigo. Porque quando eu concluí, antigamente chamava segundo grau, hoje é o ensino médio, concluí aos 18 anos e realmente eu não sabia que carreira eu iria seguir. Morava onde? Morava aqui em Farroupilha, já, no bairro 1º de Maio. Tu é natural de Farroupilha? Nascido aqui em Farroupilha. Nascido e criado? Há 45 anos. Opa, e os pais vieram de onde? Meus pais, o meu pai nasceu onde hoje é Santa Luísa, que hoje pertence a Carlos Barbosa, na época era Farroupilha, e a minha mãe da linha Machadinho. Então tu é raiz mesmo. Sim, farroupilhense nato. Messinger. E tenho muito orgulho de ter nascido aqui. E origem alemã, Messinger? Messinger é alemão, isso. Tu é parente do Dr. Messinger? O meu pai, eu acredito que seja segundo primo dele. Olha que legal, então tu é primo terceiro? Seria terceiro, sim. Claro, seria terceiro. O Dr. Messinger é uma sumidade na cidade. Sim. Ele fez uma entrevista conosco aqui. Eu fiz 4 cortes que ele falou que ele trouxe o posto de saúde, ele que tinha na região antídoto para mordida de cobra, ele que abriu o primeiro mercado até as 10 da noite, sábado e domingo, que era lá no mercado, que era Que Possa, não? O Que Possa, lá embaixo. Que Possa, depois, na Marechal Deodoro da ele Fonseca. que foi o empreendedor. E que mais? Tinha uma outra coisa que eu me esqueci. Mas assim, o homem é realmente uma sumidade, um conhecimento, de uma assim, humildade. Também. Muito legal. Tu conhece ele? O meu pai fazia consultas com ele, enquanto ele estava na ativa, né? Legal. Meu pai fazia Então consultas. tu tem uma boa cepa. Um bom DNA. Espero que seja. Mas Marcelo, eu te cortei ali. Tu estudou aonde o segundo grau? Eu no Colégio Estadual Farroupilha, antigamente chamado Grupo Escolar Farroupilha. Grupo escolar. Né? Certo. E aí tu enveredou para o lado da TI já naquela época? Porque aos 18 anos eu não sabia que carreira eu ia seguir. Logo então, o que eu pensei? Vamos deixar passar alguns anos. Depois de 4 anos sem estudar, fui incentivado a entrar na faculdade de administração de empresas. E já no primeiro semestre eu senti necessidade de adquirir um computador para digitar os trabalhos. Que ano era isso, mais ou menos? Eu entrei no CESF em 2000. 2000 já tinha uns note bom. Já tinha. A tecnologia, ela avança ano após ano. Sim. A gente pode tirar um tempo depois para falar da lei de Moore, que é uma lei que determina o avanço da tecnologia ano a ano. Podemos falar agora. Ela vai subindo exponencialmente, né, em ganhos de desempenho, de tecnologia, né, de máquina, de processador, e todos os aparatos, todos os instrumentos que processam dados têm um ganho de tecnologia exponencial, não é linear. Isso vem acontecendo. Agora, nos últimos anos, deu uma parada. Por quê? Todo processador, e isso tem no celular, tem no computador, tem em qualquer aparelho que demande trabalhos de dados, você precisa ter um processador. Ele é feito de quê? De transistores. São componentes elétricos miniaturizados a partir do final da década de 70. Não é mais nas válvulas. Não é mais válvula, exatamente. Os transistores substituíram as válvulas. E aí, quanto menor você consegue fazer o tamanho do transistor, melhor é a capacidade de processamento dele e o que é mais importante, o consumo de energia elétrica diminui. Então você gera menos calor de energia dissipada e mais eficiência no tratamento dos dados, no processamento das informações. Hoje, a tecnologia conseguiu chegar em 4 nanômetros. Você imagina o que é 4 nanômetros? Não tenho nem ideia.
Pois é muito pequeno. É muito menor do que o diâmetro de um fio de cabelo. Um transistor. E o que cabe ali dentro? E aí, isso é que é interessante, porque o transistor nada mais é do que um dispositivo que recebe eletricidade e dispensa. Quando ele recebe eletricidade, ele fica, vamos dizer, aceso. Quando ele não está recebendo eletricidade, ele fica apagado. Então, isso, dentro da linguagem de computação, significa o quê? Quando o transistor está apagado, ele vale 0. Quando ele está aceso, ele vale 1. Já ouviu falar de código binário, dos zeros e dos uns? O fato da energia elétrica estar entrando no processador e estar acendendo e apagando vai gerando essa sequência de zeros e uns, e esses zeros e uns são traduzidos para letras e números. Que dá os programas. Que executam os programas, que fazem os sistemas operacionais rodarem. Então, esse é o processo básico do funcionamento de um processador hoje. É por energia elétrica. Aceso é 1 e apagado é 0. E essa sequência de zeros e 1 que são contabilizados e mandados para a memória é que vão te trazer a saída daquilo que você vê no seu monitor e tudo mais. Voltando para 92, foi o meu primeiro computador caseiro que eu comprei, um Itaú Tech. Ele tinha 32 GB. Não, 32 mega. 32 mega. 92? 92 mega. E isso era de armazenamento no disco. No disco, né? 92 era muita mega. Coisa na época. Hoje não abre uma foto, né? Não abre. Eu queria dar um pulo, falando nessa escala aí. Eu vi essa semana uma notícia, que era uma notícia de base, que foi... estão fazendo um negócio ali que ele é qual é o top hoje dos negócios que a NASA usa, o computador mais top, vamos dizer? Tá. É que até hoje não foi apresentado o que eles chamam de computador quântico. Isso, é o quântico. Porque diferentemente do computador de transistores, onde eu só posso ter a posição ligado e desligado, o computador quântico permite que eu mantenha o ligado e o desligado ao mesmo tempo. E é essa que é a grande sacada. Só que hoje não se conseguiu ainda desenvolver um computador, um chip quântico que realmente ofereça. Mas no momento em que isso for desenvolvido, isso pode trazer muitos benefícios para a tecnologia, mas também muitos problemas. Porque o computador quântico teria uma capacidade de processamento extremamente maior do que aquelas que a gente tem hoje, e isso poderia ser usado para quê? Para quebrar as criptografias de senhas que você tem hoje pela internet. Criptografias de banco, criptografias de Bitcoin, de criptomoedas, isso tudo pode vir a ser usado para o mal. Porque assim, 2011 para hoje dá um monte, né? Dá 9, 2020... São 13 anos de 2011. 14, né? Já estamos em 2025. 14 anos atrás, um filho de uma colega, de uma amiga minha, ele e a mulher foram para o Canadá, ganhando uma fortuna de salário. Eles trabalhavam para o Google e depois trabalharam para uma outra empresa. Eles já estavam desenvolvendo, 14 anos atrás, programa para o computador quântico. Isso. Há 14 anos atrás. Exatamente. Né? Então, imagina quanto tempo que eles estão estudando isso. Né? É um conceito muito extenso que já se trabalha. Por quê? Porque quando foi concebido esse tipo de computador que eu acabei de explicar, foi a melhor opção que se achou na época. Mas hoje se sabe que é uma tecnologia, apesar de eficiente, na maioria dos casos, ela ainda é burra, porque ela te limita aos zeros e aos uns. Continua indo 0 e 1. Exato. Se você hoje comprar um computador top de linha, o processador lá dentro vai funcionar da mesma forma que funcionava em 1979. Olha só. A única coisa que melhorou é o quê? A frequência com que o processador trabalha, ou seja, se você imaginar uma estrada de rodagem, a frequência é a velocidade. Quanto maior a frequência, mais rápido os dados transitam entre os transistores e os barramentos dos computadores. E a outra coisa que se conseguiu trabalhar foi... Se nessa pista só tem 2, vamos alargar para 4, para 6. Assim pode passar mais informação ao mesmo tempo. Aí a gente chama que houve um aumento na largura. Já lembra dos videogames de 8 bits, 16 bits, 32 bits? A largura é bits. Isso, a largura é medida em bits. Ou seja, quantos bits eu consigo transmitir por pulso né, de frequência. Então, quanto maior é a largura, mais pulsos, mais informação eu consigo transmitir. E essa foi a única evolução que se teve de 1979 até hoje. Não teve mais nada. Não, é só isso. Eu só consigo aumentar alargando a estrada ou aumentando a velocidade. Só que isso já se está chegando no limite. Você não vê hoje processadores que
que passam de 5, 6 GHz, até porque o restante dos componentes eletrônicos não consegue acompanhar. É uma velocidade muito alta, vai haver outros gargalos dentro de um sistema computacional. Então, mas o quântico ainda, então, a gente pode afirmar que não tem funcionamento um computador quântico. Tem muitos trabalhos. O Google, até recentemente, eu li a notícia, ele informou que havia desenvolvido, tá? Mas não houve uma apresentação formal, que ainda estava em fase de testes. Então, não vou negar que sim, deve estar em um processo avançado de desenvolvimento. Mas não veio a público ainda? Não, ainda não. A notícia que eu li, eu não sei bem se foi um programa, alguma coisa que, assim, era uma coisa exponencial, né? Que a gente não... Isso, é a lei de Moore, da exponencialidade do avanço da tecnologia. Hoje, um computador doméstico, qual é a maior capacidade que tu conhece, assim? Bom, vamos começar falando de preço. Tá. Você consegue ter um computador doméstico hoje adequado para os teus trabalhos normais, de planilha, de navegar a internet, de assistir filmes, de assistir qualquer outro streaming de vídeo. Jogos simples, você consegue com uns R$2.000, é possível você ter um computador adequado. Agora, se você quer algo topo de linha, você pode investir até R$500.000. Ah, tem isso, é? Sim, tem equipamentos que custam isso. Um de 2.000 seria quanto de memória e quanto de HD, mais ou menos? Para sua sorte, eu acabei montando um na semana passada para um cliente meu, amigo meu. Não, a sorte eu não tenho. Eu quero que os nossos telespectadores tenham essa informação. Eu pedi para ele, né? Digo, você quer um computador que atenda a tua necessidade? Eu, sabendo da necessidade dele, é muito mais fácil. Né? Então, foi um processador de 4.2 GHz, foi um disco rígido de 256 GB. Quanto? 256. Que é os celulares normal hoje. Exatamente. Mas para os requisitos que ele tinha, é o suficiente. Tá? Memória eu pedi 8 GB apenas, porque atende. Mesmo com sistemas operacionais mais modernos, 8 GB você não tem o gargalo de memória. Tu vê. Isso também não evoluiu muito, né? Porque 8 faz tempo que a gente usa nos computadores, né? Sim, existem computadores de alta capacidade que pode aceitar. Agora eu não quero estar enganado, mas eu acredito que dos 512 ou até 1 TB de memória RAM ele pode acessar, desde que haja uma placa que consiga comportar todos os pentes de memória. Sim, é possível ter. E HD, vamos dizer, para um computador de casa, um bala. Sim. Vamos falar dos 3 tipos que hoje ainda são comercializados. Existe o HD magnético, você já deve ter desmontado algum, aquele que tem aquele disco brilhante por dentro de metal, aquele disco é magnetizado e a informação ali ela é gravada e desgravada na medida que você salva ou apaga um arquivo. Depois disso entrou a tecnologia de disco de estado sólido, mais conhecido como SSD. Então é um disco... o mais usado hoje. Isso, é a mesma tecnologia que tem no celular. Ali você também tem um disco de estado sólido, mas ele é miniaturizado, é menor do que o disco que vai no computador. E os últimos discos, então, que foram desenvolvidos, a gente chama NVMe, é uma sigla, que agora não me recordo o que significa, tá? NVMe. Essa eu já vi algumas vezes. São discos, são umas chapinhas, na verdade, tipo uma plaquinha de memória, mas ao invés de horizontal ela é na vertical, você conecta ela na placa-mãe e ali você tem um ganho de performance que é muito superior ao SSD e nem comparável ao disco magnético. E o SSD já foi um grande... dobrou praticamente. Sim. Um SSD hoje de boa qualidade, ele consegue transportar 500 e 600 megabytes por minuto. Fazer uma transferência de arquivos, vamos dizer, de um disco para o outro no mesmo computador. Agora, hoje você tem esses discos que eu falei, NVMe, que podem transportar 7 gigabytes por minuto. Nossa. É muito maior, muito superior. Repete para mim. 7 gigabytes por minuto. O normal? O do SSD convencional, 500, 600 megabytes. 500. E o disco magnético, quando chegava em 20 megabytes. Então você pensa o salto de tecnologia que a gente teve. De 20 para 500 e agora de 500 para... Para até 7 gigabytes por minuto. 7 GB. Pensou você transferir um filme inteiro de um HD para o outro em 7 minutos? É um avanço, né?
Lembra de quanto tempo demorava para rebobinar uma fita quando a gente alugava na locadora uma fita? Marcelo, o SSD era 500 mega. A taxa de transferência de dados. Hoje, um SSD padrão SATA 3 que a gente fala é que em torno de 500, 550 megabytes por minuto. NVMe é 7 GB? Os top de linha, 7 GB. Mas esses eu só recomendaria para quem quer ter um PC gamer, para quem quer jogar, que precisa de uma alta taxa de transferência de informação. Ontem, casualmente, eu fiz uma consulta com o nosso fornecedor, a MegaServe aqui. Esse eu posso... Um abraço, Fábio. É o Fábio, principalmente o... Maurício Zombi. Eu falo mais com o Maurício, né, que é o que me atende aqui. E o Maurício me cotou lá um SSD de 1 tera por R$1.000. Certo. Não sei se era usado ou novo, isso. Até onde eu sei, ele só comercializa peças novas, né? Sim. Então é R$1.000. Então, assim, comparando com quando foi lançado o SSD, que a gente tinha um pequenininho. O menor, eu acredito que quando foi lançado, se não era de 128 GB, era metade de 64 GB, os primeiros SSDs. Se usava só para os programas, né? E deixava para o sistema operacional, para que o computador fosse mais rápido. Aí você tinha os discos magnéticos que armazenariam os outros dados, programas, planilhas e tudo mais. Isso ainda tem em uso aqui. Sim. Nossos que a gente usa. É um servidor praticamente. Mas é importante lembrar que houveram 3 gerações de disco SATA. Essa que eu me referi de 500 é a terceira. A segunda transmitia 250 MB e essa primeira, quando foi lançado, era metade disso, 100 megabytes. Que nem tu falou no começo, é tudo exponencial. Exponencial, exatamente. Mas então tu acha que o computador quântico ainda vai demorar um pouco? Na minha opinião, ele vai demorar ainda. Gargalo de... Vai demorar ainda porque eu não conheço bem como funciona a tecnologia do computador quântico. E eu sei que o conceito básico é aquele que eu te expliquei. Não existe 0 e 1. O 0 e 1 eles trabalham ao mesmo tempo. Olha só. Isso. Para um leigo dobraria no mínimo. Isso. Mas o pessoal, quando a gente conversou com esse pessoal aí, eles disseram o seguinte, que o computador quântico que eles estavam desenvolvendo no programa seria no mínimo 100 vezes mais rápido que o computador da NASA e para usar em casa. Pô, aí seria uma loucura, né? Aí realmente não segura ninguém. Se isso chegar um dia, aí vai ser, vamos dizer assim, talvez a gente tenha que repensar se a nossa civilização não mudou de uma era para outra. Porque aí sim, seria o maior ganho de tecnologia que se pode esperar. E um programa, tu é programador de TI? Na verdade, a minha área de trabalho sempre foi na área de suporte ao cliente, atendimento a clientes, treinamento, certo? E instalação também. Para usar o sistema. A instalação, isso. Eu qualifico os meus clientes a usarem o sistema, presto suporte remoto. Mas isso tu tem que entender Esse é o ponto, eu ia chegar lá. E a gente acaba se envolvendo. Tenho noções de programação, de como é que se monta um programa, o que é necessário de linguagem para se construir um programa. Mas tu não é programador? Não é a minha praia. Parte... Minha parte, a maior parte é esse contato com o cliente. E para um leigo entender assim, porque tu pega um computador ou o próprio celular, ele faz as coisas para ti ali, busca e tal. Isso tudo são linhas de 0 e 1, tudo? Sim, no final das contas é tudo isso. Linhas de 0 e 1. Mas já tem uma matriz para fazer qualquer tipo de sistema? Não. Existem linguagens de programação que você adota para fazer um programa. E dependendo do programa que você quer desenvolver, existem as linguagens mais específicas, né? Então, existem linguagens para você programar na web, na internet. Quero fazer um programa que abra pelo meu navegador. Certo. Então, você vai escolher certas linguagens. Não, eu quero um programa que é uma aplicação, um exe, um executável, que eu vou clicar e só vai abrir no meu computador sem estar dependendo de outros softwares de terceiros. Para usar numa rede interna. Numa rede interna, por exemplo, certo? Tipo, um software de automação comercial de um atacadão aqui da cidade é um software interno, fechado, é uma aplicação. Ele não depende de internet. Não, ele transmite dados pela internet, por exemplo, o cupom fiscal é uma informação que vai até a Cefaz e retorna. Mas se for interno... Mas ele é interno por quê? Porque ele é uma aplicação, ela é embarcada no software, ela não é embarcada no navegador de internet. Certo? É uma boa diferença para um leigo entender, né? Isso. Por exemplo, se falta internet, o meu sistema aqui eu consigo ainda acessar as minhas máquinas
Porque é uma rede interna que não depende de internet? Não? Depende do que você precisa. Não, mas assim, se eu tenho um programa aqui, meu... Sim, se ele é localmente instalado, Isso. Se você tem um banco de dados, ele está instalado aqui localmente, e você não tiver nenhum dado para transmitir pela internet, ele vai funcionar normalmente. Daí se eu quiser mandar para a internet, eu faço um arquivo, e daí eu mando o arquivo. Da mesma forma, se você tiver um sistema embarcado em um navegador, se o seu banco de dados estiver aqui, ele vai funcionar normalmente também. Agora, se você decidiu optar, não, eu preciso de uma redundância, eu quero meu banco de dados instalado num computador na nuvem. Várias empresas oferecem serviço de nuvem, e aí então, se você tem a sua internet cortada por algum motivo, então o seu sistema vai ficar inacessível. Então, assim, vantagens e desvantagens. Sim, tá? Depende de cada caso. Depende de cada caso. Hoje eu vejo assim, não pensando no problema de que o Sol vai atingir a Terra, essas coisas, né? Eu não me preocupo com isso. Eu também não, porque aí a gente nem sai mais na rua, né? Não, porque já aconteceu 4 vezes, não 3 vezes. Mas é que surge muito sensacionalismo, e hoje, na época das fake news, tem que ter muito cuidado naquilo que a gente lê e tal, né? Isso é propaganda. Eu, por exemplo, quando recebo eu acho que isso serve para muita gente, né? Quando recebe um zap dos amigos, e tu quer postar, eu acho que o melhor é perguntar para o Google lá, o assunto é esse, aí se tiver CNN, se tiver a Globo... Isso que eu sempre recomendo. Primeiro você vai numa fonte confiável de informação. Que a Globo e a CNN não é mais confiável. E mesmo essas fontes, eu ia dizer isso, mesmo elas se enganam. Por quê? Porque a pressão por você apresentar uma novidade ela é tão grande que às vezes você deixa de checar a notícia. Exato. E o G1 já vi muitas matérias, eles se desculpando porque se enganaram, não confirmaram a informação. Ou às vezes eles recebem alguma coisa paga e tem que botar correndo, né? Sim, mas aí é diferente. Tá? Aí você está trabalhando com comércio. Aí é o comércio, as matérias pagas, né? Isso. Com relação entrando no fake news direto, né? Isso. Porque agora qualquer coisa que é contra alguém é fake news, né? Mas o fake news é uma mentira levada como séria, certo? Isso, fake news, tradução livre, é uma notícia falsa. Notícia falsa. Tá? E qual que é o problema disso? É que hoje todo mundo tem a capacidade e a coragem, porque eu estou atrás de uma tela de celular, de criar qualquer conteúdo para prejudicar alguém de quem eu não sou alinhado. Né? Por exemplo, a polarização política é um desses problemas, né? Então você cria uma notícia, mas o pior disso não é você criar uma notícia totalmente falsa, porque hoje em dia eu acredito que você não vai acreditar piamente em uma notícia totalmente distorcida. Qual que é o problema? É pegar parte de um fato, só parte, e preencher o restante do entorno desse fato com fake news, com histórias, para quê? Para induzir que aquele personagem, aquela pessoa com quem eu quero fazer uma fake news, ela tenha uma reputação mais baixa, ou que ela não seja querida, que ela seja cancelada na internet. Certo? O problema também hoje a inteligência artificial faz isso também, né? Isso. Bota palavras, modifica até a boca do cara, né? Tudo. Tem programas que fazem isso. Muda a cabeça, muda a face, muda tudo hoje. Tudo, porque uma vez que você tem a sua voz e a sua imagem salva em algum meio digital, essa voz ela vai ser decodificada por um sistema de inteligência artificial que vai criar todas as palavras e sílabas que eu quiser replicar. E a sua imagem visual, eu tenho hoje programas gráficos que vão traduzir a fonética que eu uso quando eu movimento a minha boca, quando eu movimento os meus braços, e isso sim já se transforma. Um exemplo agora recente foi do Haddad. Eu vi um vídeo do Haddad dizendo que ia taxar os cachorrinhos, em menção ao que a Alemanha está fazendo, de agora cobrar um tributo para quem é dono de pet. Mas no Brasil já baixaram a lei para cadastrar os bichos, né? Isso, foi o começo. Isso é... Não estou afirmando nem negando nada. Sim, isso já é fato, né? Sim, o governo quer registrar os animais. Né? Mas entrando na inteligência artificial, a inteligência artificial ela traz muitos benefícios. Vou te citar aqui 2 que eu acho super importantes. Hoje está sendo utilizada a inteligência artificial para desenvolver novos medicamentos. Porque o que é a inteligência artificial? É um grande banco de dados, e aí isso entra também o machine learning, que é o aprendizado de máquina. Todo remédio tem uma composição química. Então,
para se entender como o nosso corpo reage com certos medicamentos. A inteligência artificial, juntamente com o machine learning, ela faz uso de todo esse potencial de computação para desenvolver novas ligações químicas, atestando se é possível isso ser recriado em laboratório na forma prática, para que se criem novos medicamentos mais eficazes com menos... Isso já está sendo usado pelos grandes laboratórios. Sim, com certeza, com certeza, com certeza. Com relação à inteligência artificial, eu vejo assim, desde que começou a se falar nisso, né? Nada mais é do que uma busca tipo Google em tudo que existe na internet. Não deixa de fazer sentido isso, porque a diferença é que a inteligência artificial dá uma enfeitada. Vamos falar de ChatGPT. Você quer lá conversar com o ChatGPT. Você vai lá, você se apresenta, dá bom dia, ele te retorna da forma mais educada possível. Coisa que se você fizesse um bom dia na busca do Google, ele não vai te dar bom dia de volta, ele vai trazer as menções mais procuradas de bom dia, certo? Então essa é a diferença. O ChatGPT e essas outras inteligências artificiais, elas não só têm um banco de dados, de palavras, mas de histórias, de resumos, tudo captado da internet. Porém, o que muda é que nesses sistemas existe um algoritmo que está sendo cada vez mais amplo. Ou seja, ele consegue discorrer de forma mais longa sobre as suas dúvidas, porque ele consegue assimilar melhor aquilo que você está buscando. A inteligência artificial é um novo programa com algumas técnicas para dar uma resposta. É uma técnica evoluída para dar a resposta, vamos dizer assim. Tá? Mas não confunda inteligência artificial com uma máquina que adquiriu consciência. Isso jamais vai existir, certo? Isso jamais. Jamais não é muito... Eu vou dizer que... Não posso dizer que jamais, né? A gente nunca sabe, né? Porque assim, ó, tu não é do tempo do Jackson, né? Jackson, sim. Assistiu o desenho. No preto e branco ainda, não? A Rose era empregada doméstica, era um robô, né? Aquele outro, Viagem ao Fundo do Mar, mas aquele outro... Do Júlio Verne. E também aquele do Viagem ao Espaço, como é que era o nome aquele do famoso... Teve um filme, mas que tinha um seriado na TV também, né? A porta abria, o cara se comunicava, eles até se transportavam, te lembra? Star Trek? Star Trek, mas não sei se era esse a série da TV. Eu sou do tempo do preto e branco ainda, eu tinha 10 anos. E, no caso, tudo aquilo que o cara fez ali, tudo isso existe hoje, menos o teletransporte. Né? Exato. Mas o resto, o celular... Mas estão tentando fazer ainda o teletransporte. Sim. Isso existe. Existem pesquisas para teletransportar matéria. O problema é se entra uma mosca no meio, né? Come mosca, né? Aí vira bagunça. Mas, no geral, essa evolução, com certeza, todo mundo quer chegar na frente, né? Sim. A inteligência artificial hoje já tem redes sociais que já bloqueiam os vídeos. Sim. Eu já tive experiência aqui de usar a inteligência artificial para agilizar o processo, para eu não vir aqui ler o texto, revisar e tal. Sim. E as redes sociais simplesmente não distribuem. Com medo do fake. Né? Não, e é basicamente até fácil, porque quando você trabalha uma imagem e uma voz, aquele conjunto de zeros e uns que eu falei lá no início, geram um código, que quando a rede social tem a tecnologia para escanear e perceber que aquela sequência de códigos tem total similaridade com algo criado por inteligência artificial, então ela já barra. É isso aí. Não vou dizer que ela não cometa erros, comete. Até porque, assim, se a gente escrever ou pronunciar exatamente como por exemplo, Messenger, né? Se tu disser assim, ele vai ler Messenger, né? Isso, exatamente. E ele vai falar Messenger. Vai falar Messenger, por quê? Porque a gente conversa com uma inteligência artificial brasileira, uma máquina. Mas se eu estiver conversando com uma inteligência artificial alemã, ela vai dizer Messenger. Messenger, que é a pronúncia na Alemanha. Sim. Né? Então isso ainda vai demorar para ser bem, vamos dizer, bairrista, né? Sim, vai demorar. A inteligência artificial, na verdade, ela está dando seus primeiros passos. É uma coisa muito Está engatinhando ainda. Você tem ideia quantos anos já veio a público isso? Não? Na verdade, existe inteligência artificial
Desde muitos anos atrás, desde a década de 80. Década de 80. Sim, já se desenvolvia um robô. Agora eu me esqueci o nome, tá? Mas era uma inteligência que você conversava e ela sempre te respondia uma frase. Mas ela era limitada, porque sempre que você conversava com ela, ela te respondia: pelo que eu entendi, você gostaria de tomar um café. Me fale mais sobre isso. Aí você conversava: eu queria ir lá na padaria para tomar um café, porque eu gosto do atendimento lá e tal. Ok, eu entendi que você gosta de ser atendido pelas pessoas que lá trabalham. E é assim que ela trabalhava, entendeu? Tudo na base de programas. Refletindo aquilo que você escrevia de volta para você. Era uma coisa assim. Uma coisa Muito limitada, né? Limitada na época, né? Hoje, sim, hoje se usa o ChatGPT para tudo, né? Porque tem o gratuito, né? Sim. Eu já li várias matérias dizendo que a carreira de desenvolvedor é uma que pode cair em desuso, porque hoje você precisa de um programa, você entra no ChatGPT, eu disse, cria um código na linguagem Python, que é uma das linguagens de programação hoje existentes, que controle o meu estoque, que cadastre os meus clientes e que me liste quais são os meus melhores clientes. O ChatGPT vai criar todo o código de programação e vai entregar para você. Não precisa mais do programador. Exato. Nesse caso. O básico do básico, por exemplo, assim, eu pego como exemplo antes da pandemia, talvez antes da pandemia, nós fizemos, veio um rapaz aqui para ser entrevistado num outro programa e ele disse assim, estou usando o ChatGPT e tal, tu quer ver eu fazer o novo logo para a tua empresa? Aí ele disse, me faça um logo da TV Cidade, blá, blá, blá. Em 30 segundos ele mostrou 4 modelos de logo, né? Lógico que todos eles baseados no meu, né? Então, porque a inteligência foi lá buscar uma referência, né? Exatamente. Exato, ela não... Aí que tá, por isso que eu não posso dizer que é inteligência, porque a inteligência está intimamente ligada com a criatividade. Criação, né? Criação. E a inteligência não cria, ela replica. Muda copia. Um pouquinho e passa para frente. Então, o pessoal achar que a inteligência artificial é isso aí, não é bem isso, né? Outra coisa que, tu vê, já faz 32 minutos que nós estamos conversando, passa rápido, né? Teria muitos assuntos. Hoje nós estamos dando uma geral, assim, para fazer um programa mais amplo, né? Uma outra coisa que eu gostaria de perguntar e que me fugiu agora, é com relação a... Não lembrei, fugi. Fiz um apêndice, é assim que acontece, né? Não temos uma pauta, né? Mas assim que é bom, porque aí flui naturalmente, a gente não fica preso. Vai direto, né? A inteligência artificial já está aí, não tem como volta e vai evoluir. Né? Vai evoluir ainda mais. Só para você ter uma ideia, carros que dirigem sozinhos. Sim, já existe. Um pouco tem disso também. Você tem que saber, ela tem que ser capaz de identificar um ciclista, uma criança que atravessou na frente do seu carro e você tem que e o carro tem que ter as respostas rápidas para evitar um acidente. Tanto é que quando acontece, e isso é tão pouco falado porque poucos acidentes acontecem com carros autônomos, mas quando acontece gera aquela repercussão, porque o carro falhou e até que onde é que vai, a inteligência para conduzir os carros sozinhos, será que estamos seguros com os carros dirigindo sozinhos? Então ainda tem alguma coisa que evoluir, mas nesse ponto muita evolução, né? Porque eu me lembro lá na Veja dos anos não sei quanto, que tinha as estradas inteligentes, né? Que daí ele avisava quando chegava numa linha, mas tinha que botar uma fibra lá em toda a estrada. Exato, aí você fazia uma interface entre o carro e a rodovia. Exato, né? Isso. Mas olha a evolução de um carro dirigir sozinho, já tem Uber, né? Isso. Em testes, ou não sei se funcionando, né? Mas é uma evolução muito rápida, considerando anos 80 para agora, né? Porque uma vez você tem o GPS, que te dá a tua geolocalização em tempo real. Você está num ponto, você quer ir até outro ponto. O computador vai calcular a sua rota. É um programa. É um programa, óbvio, né? E a partir dali, ele já sabe quais velocidades ele deve manter, porque ele vai respeitar a velocidade máxima de toda via que ele entrar, exatamente para evitar qualquer tipo de intercorrência nesse trajeto, nesse percurso. É o caso do Waze, por exemplo, do próprio Google, né? Deve ter outros tantos, né? Sim, o Waze é um. Aliás, o Google Maps e o Waze se fundiram agora recentemente, sabe? Eles se fundiram. O Google comprou o Waze. E aí, o que o Google vai fazer? Sabe, todos aqueles dispositivos legais que tem no Waze, eles vão absorver e vai constar no Google Maps. Não sei se o Waze vai sair de linha ou não, por enquanto estão trabalhando em paralelo.
Mas não sei até quando. Olha, o Face comprou o WhatsApp, comprou o Instagram e assim vai, comprou todos. O YouTube também foi comprado pelo Zuckerberg. O YouTube não era dele. Não, do Google. O YouTube o YouTube do Google, tá certo. O Google comprou. Então, hoje o Google com certeza está entre as 10 maiores, né, do mundo. Né? Se não for a maior, né? De tecnologia, né? E é engraçado que o Google se intitula como uma empresa de comércio. Hoje ela é mais comércio de publicidade do que qualquer outra coisa. As tecnologias que o Google desenvolve exatamente é para quê? Para chamar a atenção das pessoas que querem aproveitar aqueles programas, aqueles recursos para oferecer os seus produtos. O Android é um programa, é um sistema. É um sistema operacional para celulares. Tá. Mas o Android também foi comprado pelo Google, né? Não sei. Um cara desenvolveu e o Google comprou também. Eu acho até que sim, mas aí tá fugindo um pouco da minha área. Eu não estive sabia lá afirmar. no Vale do Silício e lá tem os bonequinhos do Android em qualquer lugar. Então pronto, então deve ser, né? Então esse realmente E tu já usou o programa do outro celular sem ser o Android? Como é que é o nome? O iPhone? O iPhone. Tu já usou o iPhone? Nossa senhora, eu usei uma vez só para atender um cliente que precisava de um recurso lá e no início eu me senti meio perdido, mas eu converso com muitas pessoas que têm não só celulares, tá, da Apple, como também notebooks e computadores. A tecnologia deles é muito melhor. Muito avançada. O problema deles é que eles têm a vida deles própria, né? Sim, exatamente. E esse foi um erro do cara. Foi um acerto e foi um erro. Aí que tá. Na América do Sul, 5% dos computadores e celulares... O celular é até mais agora, né? Mas os computadores, desktop, notebook, 5%. Nos Estados Unidos é 50-50. 50% é da Apple, 50% dos outros fabricantes, que tem o Windows e a Apple tem o seu próprio sistema operacional. Esse é o problema, né? Porque o primeiro iPhone, eu comprei um em 2008, tu tinha que baixar uma foto, tinha que entrar naquele programa lá, uma chatice, né? Porque, então, isso eles já acabaram, né? É uma maneira de te prender, na verdade. De deixar isso que eles queriam, formar um nicho e acabar com os outros, mas não deu certo. Né? E com relação à China, tu acha que eles estão tão avançados quanto qualquer um outro país do mundo? Essa é uma ótima pergunta. Em relação à tecnologia... Não foram nenhuma. Não, todas foram boas, mas essa é ótima. É ótimo porque geopolítica é uma área do meu interesse também. Né? Eu adoro assistir o professor Rock lá. Adoro. Assisto todos os vídeos dele lá. Como é que está a China? O que tu acha? Na área de tecnologia, eles querem ser independentes de tudo. Tanto é que agora os Estados Unidos está ameaçando fazer um boicote no fornecimento de chips para a China. Porque os Estados Unidos têm muito medo, eu acredito, né? De que a China tome o seu lugar como potência dominante no planeta, né? Pelo teu conhecimento, tu acha que os Estados Unidos ainda está na frente da China com relação a chips? Sim, em relação à tecnologia também. Também, né? Sim, também. Porque assim, o que eu vejo? O mundo inteiro começou a mandar fazer coisa na China. Sim. O que eles fizeram? Criaram o Xiaomi, que é praticamente igual o iPhone, ou talvez melhor em alguns quesitos. Nunca tive, não posso julgar. Mas tudo que tu vê neles é impressionante o que eles conseguiram desenvolver. Por quê? O mundo inteiro entregou as coisas para eles fazerem. Sim. Né? E copiar o produto chinês no começo, lá dos anos 90... As empresas locais que importavam e botavam fora os produtos. Né? Eu acredito que o grande sucesso da China foi acreditar que ela seria uma nação capaz de quê? De parar de exportar arroz, mas sim de comprar matéria-prima e transformar essa matéria-prima em produto acabado. Você tem aí um ganho de capital enorme. O que o Brasil quase nunca fez. Né? Exatamente. O Brasil poderia muito bem ter as suas refinarias para não depender de importar gasolina. Hoje, apesar de o Brasil se dizer autossuficiente no petróleo, mas não é bem assim. Mas nós exportamos minério de ferro ainda, né? Exato, então, tem coisas porque a gente não tem metalúrgicas para processar esse aço aqui e vender o produto acabado que vai gerar muito mais valor agregado. Então esses são pontos aí que precisam ser revistos. 40 minutos e nós vamos deixar o papo para outra Ótimo. vez. Já fica o convite mais uma... De repente vamos fazer umas coisas mais assim, início, meio e fim, né? Hoje nós viajamos bastante. Não, mas foi legal essa troca de ideias aí. Te deixo com as considerações finais na câmera 2 aqui. Tudo bem.
Olha, por hoje. Primeiramente, eu agradeço demais o convite do Glacir, de poder expressar um pouco da minha carreira profissional, um pouco do que eu entendo, do que eu me entendo por gente, assim. Não sou lá, como ele disse, eu sou muito inteligente, eu tenho inteligência na média, não sou lá um... Está acima da média, não sou lá pela tua trajetória. Não sou lá um Einstein, assim, mas eu só queria dizer o seguinte, as pessoas ainda têm o estereótipo de que o profissional da TI é um cara introvertido, deprimido e antissocial. E não é bem assim. O profissional da TI ele é só um profissional focado, porque para trabalhar na área de TI precisa de muito foco e concentração. Entendeu? Então, por conta disso, eu acho que esse é o recado que eu posso deixar. Que as pessoas não levem o profissional de TI para o estereótipo do cara solitário, que não gosta de festa, que não gosta de sair, se divertir. Nós somos pessoas normais, como qualquer outra. Estamos todos atrás da mesma coisa, que é a felicidade. Você está defendendo a classe. Obrigado pela sua Obrigado, Glacir.